Querido Deus, nosso Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu peço nesse momento, Senhor, e estes milhares de pessoas que nos acompanham neste momento em oração, Senhor, nós pedimos a permissão para entrarmos mais uma vez na presença santa, na presença gloriosa, para glorificar, para exaltar, para bendizer, para render graças, para render glórias ao santo nome do Senhor, ao santo nome do Senhor Jesus e ao santo nome do Senhor, o Espírito Santo. Deus amado, Deus bondoso, Deus de misericórdia, nós queremos agradecer, Senhor, agradecer por todas as bênçãos que o Senhor derramou sobre as nossas vidas durante todo esse dia, Senhor, e já parte desta noite, Senhor. O Senhor esteve presente em todos os momentos da nossa vida neste dia, Senhor. Desde aquele momento que nós estávamos ainda repousando, Senhor, o Senhor já estava guardando o nosso sono, Senhor. Porque enquanto nós repousamos, enquanto nós dormimos, Senhor, a palavra do Senhor nos garante que o Senhor não dorme, que o Senhor vela pelo nosso sono, o Senhor nos protege, o Senhor dá ordem aos seus anjos para que eles nos guardem. E eles, Senhor Deus, estão presentes permanentemente durante todo o nosso dia, nos guardando, Senhor, para que nós não sejamos consumidos, Senhor. Sim, Senhor, nós sabemos pela palavra que nós temos um inimigo que nos cerca, Senhor. A palavra diz que ele vive como um leão ao nosso derredor, pronto para nos tragar, para nos destruir, Senhor. E ele tem, Senhor, um exército de anjos ao seu serviço, que são os anjos caídos, Senhor, que caíram da glória do Senhor, que desistiram, Senhor Deus, que se afastaram, que abandonaram o Senhor. E esses anjos caídos, Senhor, formam essa legião, esses principados e potestades, segundo a palavra do Senhor, que vivem ao nosso derredor para nos tragar, nos destruir. Mas o Senhor ordena aos seus anjos, os anjos poderosos, para que nos guardem, Senhor. E por isso nós resistimos, por isso nós permanecemos de pé, por isso não somos devorados pelo reino das trevas, Senhor. E nós somos imensamente gratos, Senhor, porque nós temos a proteção do Senhor. Todos nós aqui presentes nesse momento de oração, somos gratos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito por nós. Agradecer, Senhor, pelo fôlego de vida, Senhor. Nós precisamos permanentemente da presença do Senhor, da misericórdia do Senhor. Até o ar que nós respiramos não é nosso, Senhor. Tudo vem do Senhor. O Senhor criou todas estas coisas, Senhor Deus, para nosso benefício. Agradecemos pelo ar que respiramos hoje, Senhor. Nós queremos agradecer pelas refeições, pelo alimento que o Senhor tão bondosamente colocou na nossa vida durante todo esse dia e já a horas da noite, Senhor. Obrigado pelo café da manhã, Senhor. Tão bondosamente, tão maravilhoso o Senhor nos deu. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor Deus, pela vestimenta, porque ao sair de casa hoje não nos faltou a vestimenta. A palavra do Senhor vai nos ensinar através do apóstolo Paulo, vai dizer que tendo o mantimento e a vestimenta, estejamos bem-aventurados, ou seja, estejamos felizes, estejamos agradecidos. Então, Senhor, nós tivemos muito mais do que isso, tivemos muito mais do que o pão, tivemos mais do que a vestimenta, Senhor. O Senhor nos concedeu bênçãos sem medida, Senhor Deus. Por isso, nós queremos demonstrar toda a nossa gratidão, toda a nossa alegria, Senhor, por podermos contar com o Senhor. É importante, é fundamental para nós, é vital para nós termos a presença do Senhor.
A presença do Senhor é que nos enche de confiança, Senhor, nesta noite. A presença do Senhor é que nos garante, Senhor Deus, que poderemos ter a vida eterna, Senhor. Poderemos herdar a vida eterna. Sim, Senhor, nós precisamos da vida eterna, Senhor Deus. A nossa vida na face da terra, conforme diz o escrito de Tiago, Senhor, ele vai dizer que a vida é breve, ela é passageira, ela passa numa velocidade que nós nem percebemos, Senhor. Nós nascemos, parece-nos há pouco tempo, já estamos já numa idade adulta, muitos de nós nesse momento já estamos já envelhecendo, Senhor, e nós não nos apercebemos como o tempo passa rápido, Senhor. Por isso, Senhor, a palavra do Senhor vai nos dizer que nós devemos remir o tempo. O apóstolo Paulo nos ensina isso, que nós devemos remir o tempo, porque os dias são maus, Senhor Deus. Nós precisamos aproveitar ao máximo, nós precisamos produzir ao máximo, Senhor. Nós sabemos, Senhor, que temos que ser produtivos nesse reino, no reino do Senhor. Certa vez o Filho amado do Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, estava percorrendo aquelas estradas de um vilarejo para outro, Senhor, e ele sentiu fome, Senhor. Sim, Senhor, ele sentiu fome como homem, porque Jesus, sabemos pela palavra que ele é 100% homem e 100% Deus, e como homem ele teve fome, e ele buscou uma figueira, Senhor Deus, na beira da estrada, na beira do caminho, e ele procurou um fruto naquela figueira, Senhor Deus, e ele não encontrou nenhum fruto naquela figueira, e o resultado, Senhor, pela palavra do Senhor, é que ele amaldiçoou aquela figueira, que não havia nela um fruto, Senhor, sequer. E sendo amaldiçoada pelo Senhor, porque não produziu fruto, nem sequer um fruto, na volta, quando eles voltaram pelaquela estrada, Senhor, aquela figueira estava completamente ressecada, completamente seca, pronta para ser lançada no fogo, Senhor. E é isso, Senhor, pela palavra do Senhor, que acontece com aqueles que são improdutivos no reino do Senhor. Por isso, Senhor, nós pedimos ao Senhor que o Senhor, o Espírito Santo, visite os nossos corações nesta noite, visite as nossas mentes nesta noite, Senhor, para que nós possamos, Pai querido, sermos produtivos, Senhor. Nós precisamos produzir, Senhor. Nós queremos produzir, queremos ser produtivos, Senhor, a partir desta noite, Senhor. Nós queremos ter um compromisso com o Senhor. Sim, Senhor, nós precisamos ter um compromisso, Senhor. Nós precisamos ter esse compromisso firmado com o Senhor, para que nós possamos estar em harmonia com o Senhor, trabalhando pelo reino do Senhor. Nós somos, Senhor, a luz da palavra do Senhor. Nós somos como soldados, Senhor Deus, que somos arregimentados para compor esse exército grandioso, o exército do Senhor, o exército dos salvos, Senhor. E neste exército não tem espaço para preguiçosos, Senhor. Não tem espaço para pessoas improdutivas, Senhor. Não tem espaço para aqueles que queiram buscar almas para a salvação em Jesus. Sim, Senhor Deus, nós precisamos ser produtivos. O apóstolo Paulo vai nos ensinar no seu escrito, ele vai dizer, Senhor, ai de mim se não pregar o Evangelho. Olha, Senhor, o quanto que Paulo nos alerta, o quanto ele abre a nossa mente para esta grande verdade. Ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Não é algo opcional na nossa vida, Senhor. É uma determinação do Senhor, que nós temos que pregar a palavra, temos que ser produtivos. E isso, Senhor, não é papel apenas de pastores, não é papel apenas de obreiros, Senhor Deus. Isso é para todos os que são salvos, todos aqueles que se aproximarem para a salvação de Jesus, para a salvação do Senhor. Temos que ser produtivos, Senhor. Temos que trazer almas para Jesus. Nós temos que anunciar essa boa nova, Senhor. Essa boa nova que nos alcançou, Senhor Deus. Essa graça salvadora que nos alcançou. E essa graça salvadora nos leva a nós proclamarmos, a nós anunciarmos essa boa nova, Senhor.
Senhor. A boa nova que é que Jesus desceu do céu, se encarnou, ele do ventre de uma mulher, ele se tornou homem como nós, mas sem nenhum pecado, foi condenado à cruz, à morte de cruz, ressuscitou ao terceiro dia e subiu aos céus, Senhor Deus. Tudo isso para nos salvar, essa boa nova, Senhor. Sabemos da nossa responsabilidade, Senhor, a nossa responsabilidade em anunciar para as pessoas, Senhor. As pessoas precisam conhecer esta boa nova, as pessoas precisam conhecer esta boa notícia, Senhor, que precisamos da salvação, precisamos de Jesus. Quantas pessoas, Senhor, nesta noite vivem dissolutamente em seus pecados e delitos, Senhor Deus, sem ter a salvação, sem ter a esperança da vida eterna. Quantas pessoas nesta noite, Senhor, estão com suas mentes direcionadas e focadas apenas neste mundo, Senhor, apenas neste século, Senhor Deus. O que vale para essas pessoas é a riqueza, é quanto possuem, o que possuem, aquilo que tem na conta bancária, Senhor Deus, apenas isso, riquezas, casas luxuosas, carros luxuosos, mas esquece, Senhor, da palavra do Senhor, se esquece dos ensinamentos maravilhosos que Jesus nos deu e nos dá na palavra dele, quando ele vai falar naquela parábola do rico, Senhor Deus, o rico que queria mais riqueza ainda, ele queria encher mais ainda os seus celeiros, e Jesus vai nos alertar através daquela parábola do rico tolo, e Jesus vai dizer: louco, ainda hoje te pedirão a tua alma, e o que tu tens preparado, e para quem será? Senhor, todas as vezes que leio esta palavra, toda vez que eu ouço essa proclamação, Senhor, isso invade a minha alma, Senhor Deus, invade o meu ser, invade o ser de cada um de nós, Senhor, porque Jesus vai chamar de louco tais pessoas que pensam dessa forma, e Jesus vai fazer uma pergunta para aquele homem rico e tolo, vai dizer: o que tu tens preparado, o que tu tens preparado, o que tu tens em tuas mãos, e para quem será? Senhor, nesta noite, Senhor Deus, para quem nós estamos trabalhando, Senhor? Nós estamos trabalhando para o reino da luz, que o Senhor é o nosso Deus e o nosso Pai, ou nós estamos trabalhando para o reino das trevas, Senhor Deus? Porque Jesus pergunta: para quem será? Para quem será o teu trabalho? Para quem tuas mãos estão produzindo? É para o príncipe deste mundo? É para Satanás ou é para o Senhor Todo-Poderoso? Jesus quer saber nessa noite o que tu tens preparado e para quem será. Senhor, essa pergunta invade os nossos corações, essa pergunta invade as nossas mentes nesta noite, Senhor, e nos deixa profundamente apreensivos, Senhor, porque muitos de nós não conseguimos ainda entender esta proclamação e este ensinamento, Senhor, porque nós, Senhor Deus, muitas vezes desconhecemos a palavra do Senhor. O nosso amado profeta Oséias, no capítulo 4, versículo 6, o Senhor Deus vai falar pela boca desse homem, desse profeta, dizendo: o meu povo está se perdendo porque lhe falta o conhecimento, Senhor. O Senhor Jesus vai dizer em outra passagem: errais porque não conheceis as Escrituras. É isso, Senhor, muitos não conhecem as Escrituras, muitos não se esforçam para se debruçarem sobre a Tua palavra, Senhor, para absorverem conhecimento sobre a vida eterna, Senhor. Só a palavra do Senhor é que poderá abrir os nossos olhos, Senhor Deus. O apóstolo Paulo, lá no capítulo 10 da carta aos Romanos, Paulo vai dizer que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Cristo.
Cristo. Não há fé sem a palavra de Cristo, não há mudança de vida sem a palavra, Senhor. Muitos de nós nessa noite não lemos a palavra, não buscamos a palavra, não dedicamos um instante dos nossos dias para aprendermos a palavra, Senhor Deus, e somos muitas vezes pessoas desprovidas do conhecimento da palavra, Senhor. Apenas ouviram falar da palavra de Deus, mas não buscam, não se debruçam, não buscam o conhecimento, querem o conhecimento de toda a terra, buscam aprender a filosofia, procuram aprender a ciência, as ciências, a matemática e tudo, Senhor Deus, mas não buscam aprender a palavra, Senhor Deus. As pessoas passam o dia envolvidos com o trabalho, de noite redes sociais, Senhor Deus, e não buscam a palavra, Senhor. Por isso Jesus Ele vai nos advertir: errais porque não conheceis as Escrituras, Senhor Deus, porque são elas que testificam do Senhor, são elas que é a nossa bússola. O grande rei Davi vai dizer no Salmo 119: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor. Lâmpada é a nossa bússola, Senhor, é o nosso guia, é ela que vai nos guiar por esses caminhos difíceis pelos quais passamos, Senhor. Sim, Senhor, nós atravessamos um deserto, todos nós, Senhor Deus, estamos atravessando esse grande deserto que são as nossas vidas. Esse deserto, Senhor, nós estamos atravessando e vendo, Senhor Deus, as coisas, as dificuldades, Senhor Deus, os problemas que vão surgindo no nosso dia a dia, mas esse deserto nós precisamos atravessá-lo, Senhor, debaixo das mãos do Senhor, sendo guiado pelos braços fortes do Senhor Jesus, para que nós possamos subsistir, Senhor Deus, nesta caminhada. O povo judeu, Senhor Deus, sabemos pela palavra que quando eles estavam atravessando lá da terra do Egito, da terra da escravidão, para Canaã, para aquela terra que manava leite e mel, a terra da promessa que o Senhor prometeu para Abraão, para Isaac, para Jacó e sua descendência. E aquele povo, Senhor, porque lhe faltava o conhecimento da palavra, porque faltava-lhes a fé necessária, esse povo, Senhor, a palavra vai dizer que eles tombaram no deserto, Senhor. Mais de 3 bilhões de judeus, Senhor, pela tua palavra, saíram do Egito, da escravidão. O Senhor os libertou, abriu o mar vermelho e eles atravessaram aquele grande mar a pés secos, Senhor Deus. Viram a manifestação do grande poder do Senhor. Mas esse povo incrédulo, Senhor Deus, na travessia do deserto, desistiram de adorar o Senhor, preferiram, Senhor, adorar o bezerro de ouro, Senhor Deus. O povo quer adorar coisas materiais, Senhor, o povo quer adorar bezerros de ouro, o povo quer adorar pessoas que já morreram, Senhor. Que coisa terrível, Senhor. O ser humano quer adorar mortos, Senhor. O povo quer se ajoelhar diante de estátuas mortas, Senhor. A palavra do Senhor vai nos alertar terrivelmente contra isso, quando a palavra do Senhor vai dizer que tem boca, mas não falam, tem olhos, mas não veem, tem pés, mas não andam, tem mãos, mas não palpam, não apalpam, Senhor. São as imagens, Senhor, que a tua palavra fala para nós, que nós não podemos adorar tais coisas, Senhor Deus. É uma fé totalmente em desarmonia, em desacordo com a tua palavra, Senhor. Nós só podemos adorar o Senhor. A palavra diz que o Senhor não divide sua honra com outrem, o Senhor não divide a sua adoração com ninguém, Senhor, muito menos com seres criados, com criaturas do Senhor. Mas o homem tem preferido adorar tais imagens, tem preferido seguir pessoas, seres humanos, e não buscam ao Senhor.
Nós tememos, Senhor, o destino destas pessoas, nós tememos a condenação naquele dia terrível, o dia do julgamento, Senhor. Nesse momento, Senhor, nós queremos conscientizar que nós um dia compareceremos diante de um tribunal, diante do trono, Senhor Deus, chamado pela Tua palavra de um trono branco, Senhor Deus. Nós queremos que nessa noite todos nós sejamos conscientizados, Senhor Deus, que um dia prestaremos conta de todos os nossos atos, de todos os nossos pecados, Senhor, de todas as nossas negligências, Senhor, todas as vezes que nós traímos ao Senhor. Judas traiu Jesus, o Filho amado do Senhor, por 30 moedas de prata, Senhor. Foi suficiente para aquele homem que acompanhou Jesus por 3 anos, o traísse, Senhor. E aquele homem, Senhor, todos nós sabemos pela palavra do Senhor o destino que aquele homem teve depois de ter traído a Jesus, Senhor. Muitos de nós nesta noite traímos o Senhor por muito menos, Senhor, do que 30 moedas de prata. Temos traído o Senhor bebendo bebidas alcoólicas, Senhor. Nós temos traído o Senhor pecando o pecado, Senhor Deus, sexual, Senhor Deus. Nós temos traído o Senhor com as mentiras, Senhor. Nós temos traído ao Senhor pecando contra o Senhor, porque a palavra do Senhor vai nos dizer que os pecados causam separação entre nós e o Senhor. Nós sabemos que aqueles pecados praticados, Senhor, aqueles pecados escondidos, aqueles pecados que nós escondemos de todas as pessoas, mas podemos ter a certeza pela palavra do Senhor que nós não escondemos do Senhor, porque os olhos do Senhor, segundo a própria palavra do Senhor, estão em todos os lugares. Não há um local que pratiquemos um pecado que o Senhor não esteja olhando, Senhor. Não há um pecado praticado que não seja escrito daquele livro, Senhor Deus, aquele terrível livro que vai anotar todos os nossos pecados, todas as vezes que nós negligenciamos a comunhão com o Senhor. Vai ser terrível, Senhor, naquele dia. A palavra do Senhor vai dizer que naquele dia do grande juízo, do grande julgamento, Jesus estará ali naquele trono, Senhor, para julgar as pessoas, Senhor. E nós não queremos, Senhor, ir para aquele trono chamado trono branco. Não, Senhor, nós não queremos ser julgados naquele trono terrível, porque sabemos pela palavra do Senhor que todos aqueles que comparecerem diante do trono branco será para condenação, Senhor. Todos aqueles que forem levados pelos anjos para o tribunal, aquele trono branco, por o juízo final, conforme a tua palavra, todos já terão a sentença de condenação, porque rejeitaram a Jesus, porque negaram a Jesus, porque não obedeceram a tua palavra, Senhor, porque não cumpriram o que as Escrituras determinam para nós, Senhor. Que dia terrível aquele dia, Senhor Deus, do juízo final. A alma, a palavra diz que todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Será um dia, Senhor, que eu imagino aqueles bilhões de pessoas comparecendo diante daquele tribunal, daquele trono branco, Senhor Deus. Pessoas irão ter ataques nervosos, irão tremer suas pernas, talvez nem conseguirão ficar de pé, Senhor Deus, de tão nervosas que ficarão, mas não haverá mais nenhuma solução, porque todos aqueles que forem levados ao trono branco já estarão com a sua sentença de condenação, a sentença de morte, Senhor, de morte espiritual, porque aquelas pessoas tiveram a oportunidade, Senhor, tiveram a chance de se arrependerem, de se arrependerem dos seus maus caminhos, Senhor Deus. A palavra do Senhor vai nos dizer em 1 João, se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Só basta confessarmos, Senhor. E nós, esses milhares reunidos nesse momento, queremos, Senhor Deus, confessar os nossos pecados. Nós não queremos continuar praticando esses pecados, Senhor. Nós confessamos nesse momento, Senhor, todos os nossos pecados durante toda a nossa vida, não só o de hoje, mas aqueles que aborreceram ao Senhor durante toda a nossa vida.
vida, Senhor. Perdoa-nos, Senhor. Nos limpa dos nossos pecados. Nós entregamos eles nas mãos do Senhor, nas mãos de Jesus, daquela cruz onde Jesus foi crucificado, Senhor. Por causa dos nossos pecados é que Jesus vai parar naquela cruz, Senhor. Se não fossem os nossos pecados, Jesus não teria necessidade de ter ido para aquela cruz, Senhor. Fomos nós, Senhor. Fui eu culpado, Senhor, de Jesus ter sido massacrado naquela cruz, Senhor. Eu fui o culpado, Senhor. Nós fomos culpados, Senhor, por aquela sentença de Jesus. E nós não queremos, a partir de hoje, Senhor, continuarmos a ofender a santidade do Senhor. Não queremos, a partir de hoje, Senhor, negligenciar essa salvação, Senhor Deus. A carta aos Hebreus, no capítulo 2, versículo 3, vai dizer: como poderemos nós negligenciarmos tão grande salvação? Como nós podemos, Senhor, negligenciar, sermos negligentes diante de um assunto tão fundamental para nós, que é a nossa salvação, Senhor? Como poderemos nós negligenciarmos tão grande salvação, Senhor? Não vale a pena, Senhor, trocar tão grande salvação por pecado, Senhor, por noites de prazer, Senhor, nos motéis, Senhor Deus, dentro de carros, Senhor, pessoas crucificando a Jesus, Senhor Deus, praticando adultério, Senhor, praticando fornicação dentro de carros, de veículos, praticando abominações, Senhor Deus. Nós não queremos, Senhor, mais viver dessa forma, Senhor. E aqui eu represento toda essa multidão de pessoas, Senhor, neste momento, diante do Senhor. Nos perdoa, Senhor, por tantas ofensas, Senhor. A palavra vai dizer que os nossos pecados nos separam do Senhor. E a palavra vai dizer que o Senhor quer nos abençoar, quer derramar bênção sobre a nossa cidade, quer derramar bênção sobre a nossa pátria, mas os pecados têm causado separação. Os pecados têm causado distanciamento do Senhor, e as bênçãos do Senhor são travadas, as bênçãos, as portas do céu são fechadas para não derramar as bênçãos, porque estamos em desobediência. Mas nós não queremos, Senhor, a partir desta noite, continuarmos nessa condição, Senhor Deus, de pecadores. Nós queremos nessa noite nos arrepender, Senhor. Nós queremos mudar a rota das nossas vidas. Mas para isso, Senhor, nós precisamos do Senhor. Nós precisamos do Senhor, o Espírito Santo, que Ele interceda por nós, que Ele nos ensine, que Ele nos dê o conhecimento necessário, que Ele gere em nossas mentes o arrependimento, Senhor, pelos pecados, e que Ele possa nos fortalecer dia a dia, Senhor, naquele processo que a palavra do Senhor vai chamar de santificação, Senhor. Sabemos, Senhor, pela palavra, que a santificação é diária, Senhor. Paulo disse: a cada dia eu mato o velho homem, a cada dia. E é isso que nós devemos ouvir, os conselhos do grande apóstolo Paulo, o grande pregador da palavra, o maior pregador da palavra de todos os tempos, fundador de igrejas, o maior fundador de igreja de toda a história da igreja foi o apóstolo Paulo, Senhor. E ele vai nos ensinar, Senhor Deus, que nós permaneçamos de pé. Ele vai dizer no seu escrito: aquele que está de pé, cuide para que não caia, Senhor. Nós não podemos estar negligenciando a cada dia, perdendo a salvação, perdendo a comunhão com o Senhor, perdendo as bênçãos, Senhor. Quantos crentes, Senhor, nesta noite que nos ouvem, estão nos acompanhando em oração, estão em pecado, Senhor, não abandonam os seus pecados, estão desviados do caminho do Senhor. Quantos crentes nessa noite estão frequentando, Senhor, as denominações, Senhor, estão sentados nos bancos daquelas denominações em pecado, Senhor, acobertando pecados, escondendo pecados, Senhor. Nos lembremos nessa noite, Senhor, do que aconteceu com o grande rei Davi, o homem segundo a palavra do Senhor, que era um homem segundo o coração do Senhor,
quebrou o coração de Deus, e esse homem caiu terrivelmente em pecado, Senhor Deus. Ele cobiçou, Senhor Deus, ele cobiçou Batseba, Senhor. Ele deitou com Batseba, que era casada, e ele também era casado, Senhor Deus. E se não bastasse isso, ele mandou matar Urias, o marido de Batseba, para que ele ficasse com a esposa dele. E ele praticou pecados tão terríveis, Senhor. Mas, Senhor Deus, ele se arrependeu, Senhor. Ele teve um verdadeiro arrependimento. Você sofreu muito, pagou o preço pelo seu pecado, Senhor Deus, pagou caro. Deus matou 4 filhos dele, perdeu 4 filhos dele, a herança dele, por causa daquele pecado, Senhor. E ele acobertou aquele pecado, Senhor, por mais de 1 ano, Senhor. Ninguém sabia de nada, Senhor. Davi continuou a ir para as batalhas, ele continuou a ir para as pelejas, ele foi vitorioso em várias batalhas, o reino continuou a prosperar, e Davi pensava que estava tudo bem, que estava tudo escondido, que ninguém sabia. Mas Deus, o Senhor, mandou o grande profeta Natã até o palácio do rei Davi, e lá Deus usou aquele profeta Natã para trazer à mente de volta, Senhor Deus, os pecados que Davi havia cometido, porque sabemos pela palavra do Senhor que os nossos pecados hão de nos encontrar. Que coisa terrível, Senhor, ter que proclamar essa palavra nesta noite, que os nossos pecados hão de nos encontrar, Senhor Deus. Mais cedo ou mais tarde eles vão nos encontrar, Senhor Deus. E nós queremos, Senhor, pelo menos agir como Davi, que se arrependeu profundamente, abandonou o pecado, Senhor, e voltou a caminhar com o Senhor. Sim, Senhor, nós queremos a partir desta noite sermos servos fiéis ao Senhor. Nós queremos ser servos dedicados ao Senhor. Nós queremos ser servos sinceros, Senhor Deus. O Senhor busca esses adoradores. A palavra do Senhor vai dizer que o Senhor busca verdadeiros adoradores, e a palavra vai dizer que os verdadeiros adoradores adorarão ao Senhor em espírito e em verdade, Senhor Deus. Nós não podemos estar apegados à mentira, Senhor. Como a mentira cria separação entre nós e o Senhor. Ó Deus amado, visita nesta noite a todos nós, Senhor. Visita toda essa multidão que está acompanhando esta oração nesta noite. Visita estes corações, Senhor, nesta noite. Visita estas almas, Senhor Deus. Venha com providência sobre estas almas, gerando arrependimento, gerando fé nesses corações e nessas almas, Senhor. Porque estas almas precisam de um renovo, precisam de uma nova direção, de uma nova vida, de uma nova postura, Senhor, porque os dias estão findando. Não há mais tempo para a negligência, não há mais tempo para o pecado, para esses prazeres tão transitórios e passageiros. Não há mais tempo para brincadeiras, Senhor Deus. Devemos remir o tempo, porque os dias são maus, e a brevidade da volta de Jesus, Senhor, porque esperamos Jesus a cada dia. A volta do Filho amado do Senhor poderá ser até nesta madrugada, Senhor, porque a palavra vai dizer que não tem hora. Pode ser até hoje, Senhor, e nós não podemos ser achados negligentes como aquelas 5 virgens, Senhor, da parábola das 10 virgens, Senhor. Nós queremos ser encontrados pelo Senhor, o Espírito Santo, como aquelas 5 virgens, Senhor Deus, que eram sábias, que elas conheciam a palavra, elas viviam a palavra, estavam com as suas lamparinas ali cheias da unção, cheias de óleo, de azeite, Senhor Deus. Então aquelas virgens prudentes, nós queremos ser como aquelas virgens prudentes, Senhor, porque na hora que o toque da trombeta, a palavra diz que será o toque de uma trombeta, o anjo irá bradar no céu: eis o noivo, eis o noivo, eis o noivo Jesus, o noivo desta noiva chamada igreja, Senhor Deus. A tua igreja, Senhor, que nós somos honrados de fazer parte dela, Senhor, a verdadeira igreja de Jesus Cristo.
Cristo. Nós queremos fazer parte, Senhor, desta grande multidão de bilhões de seres humanos, a igreja do Senhor Jesus. Queremos ser parte desta noiva, Senhor, nesta noite. Por isso precisamos da misericórdia do Senhor, precisamos voltar imediatamente para o caminho do Senhor. Nós precisamos nos arrepender urgentemente e abandonar estes pecados, Senhor Deus, e estarmos preparados, prontos, Senhor, para a vinda de Jesus. Quantos irão, Senhor, se arrependerem naquele momento, quando se derem por conta que o noivo veio, que Jesus veio e levou a sua igreja? Senhor, será um tempo de tormento, Senhor, será um tempo que a palavra do Senhor vai dizer que nunca houve dia mais terrível do que aqueles dias, Senhor, a grande tribulação. Senhor, nós não queremos ficar nesse planeta durante aqueles 7 anos da grande tribulação. Será uma fase, um período tão terrível que a palavra do Senhor vai nos assegurar que se o Senhor não abreviasse aqueles dias, não sobraria nenhuma carne. Senhor, será terrível, Senhor Deus. Vai estar aqui governando a terra e dominando a pessoa do anticristo, um homem, um líder perverso, um líder revestido por Satanás, com toda a sua maldade. Nós não queremos ficar aqui, Senhor, durante a grande tribulação. Não queremos, Senhor. Por isso queremos nessa noite um compromisso sério com o Senhor. Queremos ter um compromisso de salvação com o Senhor, um compromisso de servos fiéis ao Senhor, que não ficam tropeçando e caindo todo dia em pecado, Senhor. Ó Senhor Deus, visita todos estes lares aqui representados nesta grande corrente de oração. Visita estas famílias aqui representadas, Senhor, nesta noite. Visita cada um dos nossos familiares, Senhor. Entra com providência, Senhor. Entra com salvação nestas famílias, para que nós possamos dizer a semelhança do grande escritor da palavra do Senhor: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Queremos ter essa alegria, este prazer, Senhor Deus, esta graça sem nenhuma palavra para descrevê-la, de ver a nossa família também sendo salva, Senhor. Visita, Senhor, tira a ansiedade nesta noite dos nossos corações, tira a depressão dos nossos corações nesta noite, quebra essas correntes de Satanás que tentam nos escravizar, Senhor, nesta noite. Nos dá uma noite de conforto, Senhor, nos dá uma noite de refrigério, de alegria, Senhor Deus, para que nós possamos ter uma noite de sono reparador, que esta noite nós possamos dormir, Senhor Deus, na paz do Senhor, da paz do Senhor Jesus, para que amanhã sejamos mais produtivos ainda, Senhor Deus, não só para o trabalho secular, mas também para o trabalho do reino, Senhor. Queremos acordar bem, Senhor Deus, acordar dispostos, Senhor Deus, mas para isso nós precisamos da bênção do Senhor. Que nesse momento o Senhor sopre sobre todos esses milhares de pessoas que estão ouvindo nessa noite e que ouvirão pela rede de computadores, pela internet, Senhor. Abençoa, Senhor, entra com provisão nesta noite, abençoa estes corações, Senhor, abençoa estas almas nessa noite, Senhor, traz ela de volta para o Senhor. Que esta palavra ministrada nessa noite possa gerar salvação, possa gerar arrependimento nessas almas, Senhor Deus. Sim, Senhor Deus, nós entregamos a nossa noite nas mãos do Senhor, nós entregamos o nosso destino nas mãos do Senhor nesta noite, nós entregamos a nossa salvação nas mãos do Senhor nesta noite, Senhor. Usa de bondade, Senhor, usa de misericórdia, Senhor, nos socorre nesta noite, Senhor, nos salva, Senhor, porque só o Senhor tem as palavras da salvação. E nesse momento, Senhor, nós queremos mais uma vez glorificar o santo nome do Senhor, nós queremos glorificar o santo nome do Senhor Jesus, nós queremos glorificar o santo nome do Senhor Espírito Santo, Senhor.
e dá glórias ao Senhor. Glória ao Senhor Deus, glória ao Senhor Jesus e glória ao Senhor Espírito Santo.